Graça e paz, amados. Amém? Hoje eu não estou aqui dirigindo o culto, abrindo o culto, mas estou aqui para trazer a palavra de Deus. E como o pastor disse, hoje é o nosso último dia aqui na igreja, nossa despedida e último dia de culto, último culto. Realmente o coração dos dois está batendo mais forte por ter que deixar os amados, mas acreditamos que a vontade de Deus é essa e, portanto, vamos cumpri-la. E eu já havia combinado com o pastor há um tempo atrás, no terceiro domingo de abril, está trazendo a mensagem. E Deus foi tão bom que Ele deixou minha viagem ser marcada justamente 3 dias antes dela. Então a passagem entre a quarta-feira me deu a oportunidade de falar aqui no dia de hoje. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, o livro de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 13 ao 23. Mateus 7, 13 a 23. Como o pastor disse também, eu passei por bastante tribulações, bastante provações neste ano, nesses 2 últimos anos. E uma coisa que eu aprendi e que eu li muito, que eu orei muito, que eu falei muito com o Senhor, foi para tentar entender qual é a vontade dEle. Qual é a vontade de Deus? A gente ouve falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E como Ele falou comigo, Ele falou muito comigo nesse texto, e eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto e também uma reflexão sobre isso. Então está lá em Mateus 7, de 13 a 23. E diz o seguinte, eu estou lendo na versão do Almeida, revisada e corrigida. Se você tem a NVI, deve ser um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, que o Senhor venha alcançar os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos, ó Pai, para escutar, a nossa mente para compreender e o nosso coração para receber, ó Pai. E que não fale eu, Senhor, mas que fale Tu através de mim, ó Pai. Usa-me neste momento, Senhor, e que Tua palavra seja sempre viva e eficaz. É o que eu te peço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta bem simples para você. Uma pergunta simples que exige uma resposta simples. Por que é que você faz o que você faz quando faz? Por que você faz o que faz quando faz? É uma pergunta bem simples e que exige uma resposta simples. E qual que é a resposta simples? Você faz o que faz quando faz porque você quer, porque você tem vontade de fazer. É simples, é por isso, é a sua vontade. Por que você está aqui hoje? Muitos vão dizer em verdade que vieram aqui para louvar, para engrandecer o nome de Deus. Isso não é mentira, mas vieram aqui porque tiveram vontade de vir. Mesmo você que veio aqui, até não por sua vontade inicial, mas acabou recebendo um convite e resolveu vir, e está aqui nesse momento me emprestando seus ouvidos, a sua atenção, só estão fazendo isso porque vocês querem, por causa da vontade de vocês.
Por que você fez a faculdade que você fez? Por que você vai fazer a faculdade que você vai fazer? Por que você não fez faculdade? Por que você escolheu um carro preto e não um carro azul? Por que você prefere Coca-Cola e não Guaraná? Por que você prefere filme A ou filme B? Por que todas essas coisas? Porque é a sua vontade. Porque é o que você quer. Por que você se casou com Daniel e não com João? Porque você quis. É pela sua vontade. Ninguém te obrigou. Ninguém colocou um revólver na sua cabeça e falou, vai casar. E por que você se entrega ao pecado vez após vez, mesmo sem precisar? Por quê? É por causa da sua vontade. E falando em vontade, a vontade é um dos principais mecanismos que conduziram a nossa história. Nós somos o que somos hoje, a humanidade é o que ela é, devido à vontade. Os homens foram escravizados, continentes descobertos, a tecnologia hoje é o que ela é, porque nós tivemos vontade de correr atrás, vontade de descobrir. Nós vivemos muitas vezes essas vontades, e às vezes somos escravos dela. Mas apesar de tudo isso, a vontade não é algo ruim. A vontade não é algo mal. Porque, aliás, ter vontade faz com que você seja segundo a semelhança e imagem de Deus. E nós somos o que somos porque fomos criados segundo a semelhança e imagem de Deus. E Deus é alguém que tem vontade. Ele é o Deus da vontade. Então não podemos dizer que a vontade é algo ruim. A vontade vem de Deus. E se a vontade é uma virtude, é um presente, é algo que Deus nos deu, essa vontade foi desvirtuada por causa do pecado. O primeiro pecado lá no Jardim do Éden. Mas essa capacidade, esse presente, é algo bom. É algo bom. E a vontade de Deus é um dos temas centrais na palavra. Se olharmos vários versículos da palavra, vários textos da palavra, nós vamos entender que a vontade é realmente um tema principal ali. Ela é tão central que Deus revelou que nós apenas fazem a vontade aqueles que querem, aqueles que herdarão o reino dos céus, como a palavra dele diz. Somente aqueles que fizerem a vontade de meu Pai herdarão o reino dos céus. Aqueles que irão passar a eternidade com ele. Isso é muito sério. Quando a palavra diz isso, quando Jesus disse isso, apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai herdarão o reino dos céus. Isso é algo muito sério e que às vezes fazem pessoas sinceras se perguntarem, mas que vontade é essa? Qual é essa vontade? Porque se apenas os que vão fazer a vontade de Deus vão passar a eternidade com Ele, eu preciso saber que vontade é essa. Que vontade é essa que Deus tem para mim? Será que o Senhor está dizendo que se eu não for para a África, eu não vou ter a minha salvação? Será que Ele está dizendo que se eu me formar em administração e não em medicina, eu vou perder tudo? Será que eu deveria realmente me casar com Daniel e não com João? Tem certeza que é a Coca-Cola? Que vontade é essa? Que vontade é essa que tenho que cumprir? Que vontade é essa que eu tenho que descobrir? E esse assunto acerca da vontade de Deus é muito antigo. Muitas pessoas boas já vêm discutindo isso há muito tempo. E a maioria, muitos concordam, é que a vontade de Deus teria diferentes aspectos. Teria diferentes lados. Que, na verdade, a vontade de Deus, ela existe em diferentes tipos. E uma dessas vontades seria a vontade soberana, ou a vontade decretada. E ela se encontra, nós podemos ver isso em Isaías 46:10, que diz o seguinte, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas ainda que não se sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Toda a minha vontade eu farei, disse o Senhor. Ele determinou, ele decretou isso. E que vontade é essa? Que vontade é essa que seria de Deus, que ela é realizada por completa, que ela não depende de nada, de ninguém, se tem gente que não faz a vontade dele. É por isso que a gente diz que essa vontade de Isaías
é a vontade soberana dele, porque ela não depende de nada nem de ninguém. E essa vontade é a vontade que fez o nosso Senhor, nosso Deus, por exemplo, criar o universo. Ele criou o universo porque Ele quis, porque Ele teve vontade, Ele não precisou pedir autorização para ninguém, Ele não precisou se justificar a ninguém, Ele apenas criou o universo porque Ele quis, porque era a vontade dEle. Porque Ele criou a vida, Ele fez a vida acontecer, os animais, as pessoas, por que Ele fez isso? Ele fez isso porque Ele quis, porque é a vontade dEle. Você existe pela vontade de Deus. Você existe porque Deus quis. Antes mesmo de você vir ao mundo, Deus já te conhecia. Deus já te projetou, Deus já sabia que você viria. Porque Ele quis, é a vontade dEle. Você não existe simplesmente porque um homem e uma mulher teve relações. Não, você é um milagre intencional da glória de Deus. Nós somos um milagre da glória de Deus. Agora existe também um outro lado da vontade. Uma vontade que também depende da vontade soberana de Deus. Porque se essa vontade assim existe, é porque também Ele quis. E esse outro lado da vontade de Deus é a sua vontade revelada, ou a sua vontade descrita na palavra, a sua vontade moral, a sua vontade em mandamentos, em ordenanças. E essa vontade é a vontade de Deus que, para ser realizada, ela envolve a vontade do outro. Ela envolve a minha, envolve a sua vontade. Em 1 João 2,17, podemos ler o seguinte: e o mundo passa, e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E quem é aquele que faz a vontade de Deus? Faz a vontade revelada de Deus aquele que quer, aquele que tem vontade. E quando Jesus nos revelou, no texto que lemos, quando Ele nos revelou que apenas aqueles que fazem a vontade do Pai herdarão no reino dos céus, Ele estava falando dessa vontade revelada, dessa vontade moral, dessa vontade ordenada. E essa vontade moral é a vontade de Deus que é desrespeitada todos os dias. Ela é ignorada em todos os lugares. Ela é desobedecida em todos os momentos. Essa é a vontade de Deus que não acontece por inteiro, que não acontece na sua totalidade, porque existem pessoas que constantemente violam essa vontade. Esse é o aspecto da vontade de Deus que permite guerras, que permite assassinatos, que permitem crianças sendo violentadas, que permitem famílias sendo destruídas por motoristas embriagados. E essas coisas não acontecem necessariamente por serem da vontade de Deus, mas justamente porque a sua vontade foi desobedecida, porque a sua vontade foi violada. Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, deseja que todos os homens sejam salvos. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Mas essa vontade, porém, ela não é a vontade soberana. Porque essa vontade envolve a minha e a sua vontade. E a palavra diz, muitos não vão entrar no reino dos céus. O caminho é estreito, é difícil, é penoso, a porta é apertada. Largo é o caminho e larga é a porta que leva à perdição. Porque a maioria não tem vontade nenhuma de fazer a vontade de Deus. O Senhor disse essas palavras para pessoas que diziam acreditar em Deus. Jesus disse essas coisas para pessoas que estavam bastante confiantes, seguras, pelo estilo de vida que levavam. Eles achavam que estavam tudo bem entre elas e Deus. E eu imagino que deve ter sido um choque eles terem ouvido, Senhor, Senhor. Deve ter sido um choque para eles ouvir isso de Jesus. E eu espero que essas palavras também tenham chocado a nós, que a lemos aqui hoje. E de tempos em tempos, todos nós devemos analisar as nossas vidas e perguntar, será que eu sou um daquele que diz Senhor, Senhor, sem conhecer e sem fazer a vontade do Pai? Porque o Senhor continuou, muitos me dirão naquele dia. Ele não disse pouco, ele disse muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, no dia que prestaremos contas a Ele, no grande dia do Senhor. Ele disse muitos, muitos.
Isso é muito difícil de ouvir. E eu imagino que eles sofreram naquele dia assim como nós devemos sofrer nos dias de hoje. Porque a palavra dele não morre, continua viva. E ele continua dizendo que muitos, não são poucos, são muitos. Afastem-se de mim, vocês que vivem na prática do mal. Afastem-se de mim, vocês que viveram a violar a vontade de Deus. Afastem-se de mim, vocês que com os lábios me confessam. Afastem-se de mim, vocês que pensaram que os sinais e maravilhas que evidenciavam uma vida santa não eram evidências de uma vida santa, eram evidências da graça de Deus. Ele não conhece aqueles que não praticam a justiça. Ele não conhece aqueles que não andam na luz. Apenas aqueles que fazem a vontade do Pai herdarão a vida. E quando o Senhor fala, Ele espera uma resposta. Quando Ele fala, Ele espera uma resposta. E eu convido você a fazer essa pergunta, enquanto eu vou falando, enquanto vocês vão ouvindo a palavra de Deus, e busque responder com toda a sua sinceridade entre você e Ele. Responda, qual é a sua vontade? Qual o desejo do seu coração? O que te faz te acordar todos os dias pela manhã? O que te move? Qual é a sua vontade? E se você respondeu que tem a vontade, que deseja pela vontade do Pai, que deseja continuar a conhecer e seguir conhecendo a sua vontade, para responder e para corresponder a ela, se essa é a sua resposta, então você é árvore boa, que no devido tempo dará frutos bons, dará frutos eternos. Você é árvore boa. Mas, se a sua resposta no seu coração, se você percebe que você ainda não tem aquela vontade de fazer a vontade de Deus, ou pelo menos não tinha, mas algo aconteceu ao ouvir a palavra dele, ao ler a palavra dele, o Espírito Santo do Senhor te tomou e te convenceu, e agora você se vê desejoso, agora você sente vontade de conhecer a vontade de Deus, de experimentar a vontade de Deus, de corresponder, de dizer sim. De repente você creu nas palavras de Deus e quer dizer a Ele sim. Você pode fazer isso. Você deve fazer isso. Porque o desejo do Senhor, por sua vida, Ele deseja que você viva, que cada um de vocês viva. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, mas para isso você deve caminhar pelo caminho estreito. Você deve passar pela porta apertada. Você deve se arrepender da sua vida antiga. Você deve deixar a sua vida antiga para trás. Você deve buscar e experimentar e comprovar que a vontade de Deus realmente é boa, é perfeita e agradável. Todos aqueles que passam a experimentá-la, que passam a vivê-la, podem confirmar isso. Podem confirmar que a vontade dele realmente é boa, realmente é verdadeira e leva à plenitude, leva à liberdade, leva ao prazer. Cuidado você que não busca a vontade de Deus, que não busca o caminho de Deus. Não basta dizer que conhece a Ele, não basta dizer que conhece a Jesus, não basta. E não é você que deve conhecer, Ele deve te conhecer. Você deve andar com Ele, você deve estar junto com Ele, você deve estar ao lado dEle. Portanto, não basta apenas pela sua boca você falar, eu conheço Jesus, quando é Ele que tem que te conhecer. Quando é Ele que tem que saber que você anda com Ele, que você tem um relacionamento com Ele. Eu imagino que naquele tempo essas pessoas iam prestar culto a Ele, iam prestar homenagem a Ele, a Deus, tinham experiências com Deus, como Ele disse, muitos faziam milagres, muitos expulsavam demônios. Mas não necessariamente eles expulsavam demônios, eles faziam milagres, porque eles criam em Deus de coração. Mas eles faziam isso porque é em nome de Jesus que essas coisas acontecem. Não é por nós. É em nome de Jesus que essas coisas acontecem. Às vezes nós pensamos que essas pessoas, quando a gente vê alguém que realiza milagres, que expulsa demônios, a gente pensa que essas pessoas são pessoas especiais.
são pessoas santas. Esse é o nosso pensamento, que essas pessoas já estão garantidas. Mas você vai me dizer também, eu nunca fiz nenhum milagre, eu nunca expulsei nenhum demônio, mas eu vou à igreja todo domingo. Todo domingo eu estou na igreja. Eu dou meu dízimo. Da mesma forma, isso não quer dizer que você cumpre a vontade de Deus. Porque esse confessar de Deus, às vezes, é só externo. Não é algo que vem da nossa totalidade, da nossa vida. Aí você vai me dizer, mas não somos salvos pela graça? Sim, nós somos salvos pela graça. Não existem obras que justifiquem ou que possibilitem a salvação, mas a graça que nos alcança e nos capacita. E ela nos leva a fazer a vontade de Deus. Portanto, fazemos a vontade de Deus não para nos salvarmos, mas fazemos a vontade de Deus porque somos salvos, porque temos Deus. E esse é o desejo do Pai, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade dEle, para que todos nós sejamos árvores boas, que no momento certo darão bons frutos. A luz que Ele nos trouxe, que Ele nos libertou naquele dia, naquela cruz, no dia em que Ele se entregou pelos nossos pecados. E Ele deve nos chamar de filho. Ele deve nos chamar de filho, mas para isso precisamos ter um relacionamento. Assim como temos em família, como pais e filhos, devemos ter um relacionamento também com Ele. Ele deve nos chamar de filho. Ele deve nos chamar de filho, nos conhecer como filhos. Um dos frutos dessa árvore boa é o arrependimento. É a capacidade de se arrepender. Arrependimento é bom fruto, não é fruto ruim. E é um dos bons frutos. Quando você percebe que está fora do centro da vontade de Deus, você percebe, você se arrepende disso. E fala, eu quero voltar à vontade de Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus. E você percebe que algo falta em você. E por muito tempo, eu disse, Senhor, Senhor, sem conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus. Isso está errado. Não é a vontade do Pai. E nesses anos que se passaram, eu aprendi. Eu aprendi a buscar realmente a vontade de Deus. Tenho minhas falhas, sou imperfeito, Deus está nos moldando, mas é isso que Ele quer a nossa dependência para com Ele. Ele quer nos modificar, Ele quer nos mudar, Ele quer que confiamos nele, que sigamos a Ele. Independentemente do que vem para frente, nós temos que dar o nosso passo de fé. Nós temos que saber que fazer a vontade de Deus é abrir mão de muitas coisas nossas, é abrir mão do que a gente julga que é importante, mas que na verdade não é. Porque o que importa é o que Deus tem para a vida de cada um de nós. É o plano de Deus em nossas vidas, é a vontade de Deus em nossas vidas. Se o alvo da sua vida não é ainda a vontade de Deus, eu convido você a pensar nisso. Eu convido você a ler a palavra de Deus e a entender a voz dele, quando ele diz, Senhor, Senhor. Quando ele diz que o caminho é estreito e a porta é apertada. E que muitos irão pelo caminho largo, pela porta larga. Ele disse essas palavras que ficam até hoje. E elas bateram em minha cabeça por muito tempo, até entender que caminho estreito é esse. Que porta estreita é essa. É difícil, irmãos. Não vou falar que é fácil. É uma decisão difícil, você ter que abrir mão de muitas coisas que você gosta nesse mundo para fazer a vontade dele. Mas eu te digo uma coisa, vale a pena. Vale a pena abrir mão de tudo nesse mundo por um relacionamento com Deus, por conhecer a vontade de Deus, por buscar a vontade de Deus. Como a palavra diz, ela é boa, perfeita e agradável, mas ela não deve ser aos olhos deste mundo. Mas aos olhos de Deus e ao nosso, porque quando você está na vontade dele, ela vai ser boa, ela vai ser perfeita e agradável. Independentemente do lugar que você está, independentemente da situação que você passa, independentemente de qualquer coisa neste mundo, se você está com ele, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável.
E eu posso dizer que conhecer a vontade dele, viver a vontade dele, é algo extraordinário. Mesmo nos momentos em que somos fracos, em que tentamos ou nos colocamos a errar novamente, quando estamos embaixo da vontade dele, ele nos puxa de volta para o caminho. Ele nos chama de volta para o caminho estreito. Por mais largo que seja o caminho, e às vezes o nosso ser humano tenta ir por esse caminho, se a gente está com a vontade dele, a mão dele está lá puxando a gente e falando: meu filho, esse é o caminho, não aquele. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, a curvar a sua cabeça. E eu gostaria que você pensasse por um minuto: que vontade é essa de Deus? Quando ele diz: muitos me dirão naquele dia, muitos. Pense no caminho estreito, pense no caminho que você está agora. E eu gostaria de falar com você que ainda não tem a Jesus, não conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas hoje você ouviu a palavra dele, você ouviu a voz dele, e você sentiu o desejo de querer fazer a vontade dele. Eu lhe convido a não esperar, mas a hoje mesmo você entregar a sua vida a ele. E se você tem o desejo de entregar a sua vida a Deus, se você tem o desejo de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e seguir esse caminho, levante a sua mão aonde você está. Levante a sua mão, amém. Levante a sua mão, não espere, não aguarde, não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Não sabemos o que Deus tem planejado. Mas se você está sentindo no seu coração, se você quer fazer a vontade de Deus, se você não conhecia, mas agora já viu que ela é boa, ela é perfeita e agradável, entregue a sua vida a Ele, levante a sua mão e diga: eu quero a Ti, Jesus, porque somente a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E se você que já frequenta, já se decidiu, já tem a sua salvação, mas nesse dia você está pensando duas vezes: será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que realmente estou seguindo a vontade de Deus? Será que realmente a vontade de Deus para a minha vida é essa? Será que estou apenas falando o nome de Jesus pelos lábios? Será que conheço Ele apenas pelo nome? Mas é Ele que deve me conhecer? Você tem a oportunidade de se arrepender. Como eu disse, ele é um fruto bom. E se você tem vontade de conhecer a vontade de Deus nessa noite, se você quer voltar a esse caminho, eu também lhe convido a vir aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Vem aqui à frente, vamos orar. Você quer entender a vontade de Deus para a sua vida, vem aqui à frente. Queremos orar por você. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas será que estamos fazendo a vontade de Deus? Será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Se você quer realmente fazer a vontade de Deus, vem aqui nessa hora. Nós vamos orar por você que está decidido, que quer fazer a vontade de Deus. Venha nesse momento. Você que levantou a mão também, vem aqui na frente. Pode vir, nós queremos orar por você. Não espere, volte ao caminho do Senhor. Você que já o conhece, volte. Nós queremos orar por você. Vou dar mais uma oportunidade. Se você realmente ouviu a voz de Deus e quer buscar a vontade dele para a sua vida, vem aqui nesse momento. Nós vamos orar por ti. Senhor Deus, nosso Pai. Ó Senhor Deus, muito obrigado pela vida dele, ó Pai, desse homem, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor continue usando ele, ó Pai. Que ele possa realmente, Senhor, entender a Tua vontade para a vida dele, ó Pai. Que ele possa realmente viver a Tua vontade, ó Pai. Abra os olhos do coração dele, ó Pai, para que ele possa enxergar, Senhor. Ó Senhor, abençoa a vida dele ricamente, da sua família, ó Pai. Esteja com ele nos momentos difíceis, Senhor. Nos momentos de tribulações, Senhor. Sustenta esse Teu filho, que está aqui hoje com o coração, Senhor, para Te entregar, ó Pai. Ó Senhor, nosso Deus.
Ó Pai, continua usando esse teu servo também, Senhor, que está aqui também nesta noite, Senhor. Abençoa a vida dele, Senhor. Cuida da vida dele, que ele possa ver o teu caminho, a tua vontade para a vida dele, ó Pai. Que ele possa realmente seguir a vontade de Deus, ó Pai, a sua vontade na vida dele, ó Pai. Que ele possa entender o quão perfeita, o quão boa e o quão agradável é a tua vontade, Senhor. Ó Senhor, nós te clamamos no nome santo e precioso de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, ó Deus.